Bem-vindos, amigos do Professor Márcio. Tudo bem, galera? Eu sou, o Márcio, professor de matemática, e estou aqui, nesse humilde canal, querendo trazer para vocês alguns conhecimentos da matemática, para que vocês possam apreciar e, se possível, se inscrever, e curtir os meus vídeos aí. Espero que vocês gostem bastante. E vai ser tudo feito com muito carinho e muito amor, tá ok? Então, olha, hoje nós vamos, de domínio de uma função, quando você conhece a lei da função. Porque, na verdade, a gente sabe que o domínio da função é muito importante, em sua definição. E tem situações em que a gente conhece a fórmula, a lei da função, e a gente precisa determinar o domínio dessa função, certo? Então vamos lá. Determine o domínio da função f de x, que é igual a raiz quadrada de x mais 3, mais raiz quadrada de 5 menos x. Se a gente olha para a fórmula desse tamanho, a gente fala assim, meu Deus, que coisa louca isso aqui. Mas dá para a gente facilitar, galera. O negócio é o seguinte, olha para cada pedaço da fórmula. Então, eu vou olhar para essa parte aqui, onde tem x, raiz quadrada de x mais 3. Então, vamos lembrar. O que é o domínio da função? Se a gente tem uma função f de x, a gente sabe que aqui, de onde sai a setinha, são os valores de x, é onde está o domínio, Beleza? Mas aqui o que a gente vai fazer? É como se a gente quisesse descobrir quais são os valores de x que eu posso colocar aqui e aqui na função. E quando eu fizer o cálculo, não vou ter problema algum em fazê-lo, Eu vou conseguir fazer o cálculo de maneira simples, correta e até rápida, meus queridos? Mas na verdade eu quero descobrir os valores de x em que eu posso utilizar para fazer as contas aqui, ou seja, calcular os resultados, ou as imagens de um certo x, beleza? O que a gente tem que pensar? Quando eu tenho uma raiz quadrada, por exemplo, raiz quadrada é 16, dá 4. 4 ao quadrado dá 16. Raiz quadrada de 100 dá 10. 10 vezes 10, 100. Raiz quadrada de 0, 0. 0 vezes 0, zerão. Agora, raiz quadrada de menos 25. Será que isso aqui existe? Não no conjunto dos números reais, Porque não tem nenhum número real que, quando eu elevo ao quadrado, vai dar um resultado negativo, Beleza? Mas isso não vale só para raiz quadrada. Ou seja, vale para qualquer raiz de índice par. Ô, Márcio, o que é o índice mesmo da raiz? Vamos aqui, vou apagar aqui, rapidinho, rapidex. Apaga todo dia, que alegria. Beleza? Então vamos lá. Aquela apagadinha de leve, sem pressa, Muita calma nessa hora. Então vamos continuar aqui, Olha, quando você tem uma raiz, o índice é o cara que fica aqui, Quando é raiz quadrada, o índice é 2. Então, olha, quando o índice é par, ou seja, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, de alguma coisa que está dentro dessa raiz, raiz quadrada do A, por exemplo, essa raiz só vai existir se o que está lá dentro for algo que seja maior ou igual a 0. Tem que ser positivo ou pode ser 0, certo? Então é isso que eu utilizo aqui para resolver essa questão. Então vamos ver a primeira raiz, cada raiz separadamente. X mais 3 está dentro da raiz, certo? Isso só faz sentido se o resultado da conta x mais 3 for um número maior ou igual a 0. Mas você está cortando a raiz? Na verdade não, gente. Eu estou pensando o seguinte, para que essa raiz exista, como ela é raiz quadrada, o resultado, quando eu pego o x mais 3, tem que ser um número positivo ou pode ser 0 também. Então a condição é colocar que o que está lá dentro maior ou igual a 0. Caímos numa inequação. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o 3 para lá
x maior ou igual a menos 3. Ou seja, se eu pegar um x qualquer igual a menos 3 ou maior que menos 3, eu consigo calcular a raiz quadrada do número que vai dar aqui quando eu substituo o x. Mas também temos outra condição, que também é uma raiz quadrada, e o que está lá dentro tem que ser maior ou igual a 0. Olha, nesse caso eu vou jogar o menos x para lá, vai ficar só 5 maior ou igual a x, ou seja, x menor ou igual a 5. Certo, gente? Isso satisfaz esse segundo radical. Mas observem que eu tenho que pegar a interseção do que satisfaz esse e esse. Olha, como o x tem que ser maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 5, ó, x menor ou igual a 5, o domínio dessa função f, vai ser formado pelos números x que pertencem aos reais, tais que menos 3 e 5, o x tem que estar entre eles. Ó. O x é maior ou igual a menos 3, então escreva assim, ó, x é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 5. Esse é o domínio dessa função, que também a gente pode usar a notação de intervalo real, que é fechado no menos 3, até o 5 também fechado no 5. Beleza? Então tá aí, domínio de uma função, né? A partir da sua lei. Vamos agora fazer mais um exercício, né? Sobre o domínio dessa função, só que agora é uma função em que eu tenho, além de uma raiz quadrada, eu tenho uma fração. Olha, não é isso aqui mais não. Se eu quero dividir 0 por 4, ou seja, 0 dividido por 4, vai dar 0, 0 vezes 4 dá 0, sobra nada. Eu dividir 0 por 4 vai dar 0. Agora 4 dividido por 0, e aí? Se eu tentar dividir 4 por 0, Márcio, vai dar 4. Se eu colocar 4, 4 vezes 0 dá 0. Vai sobrar 4, ou seja, não dividir. Então não é 4. Ô Márcio, então é 0. Também não é. Por quê? Olha, 4 dividido por 0, se fosse 0, 0 vezes 0 dá 0. Não vai dar 0, sobra 4, ou seja, não é divisão também. Traduzindo da maneira mais prática, pelo amor de Deus, não esquece aqui não. Não esquece não. Fração, o denominador nunca é 0. Nunca pode ser o 0. Beleza? É o que eu vou usar aqui. Então, quando eu tenho uma função que tem lá a sobre b, aí no denominador tem um x lá, eu tenho que garantir que o denominador tem que ser um número diferente de 0. Então, vamos lá. Não olha, não assusta, não olha para os dois ao mesmo tempo, não. Você vai olhar para cada um separadamente. Eu vou olhar para essa parte aqui, ó. Raiz quadrada, nós já sabemos. Raiz quadrada, eu tenho que garantir que o que está lá dentro tem que ser maior ou igual a 0. Então, menos 2x mais 6 tem que ser um número maior ou igual a 0 para que eu consiga calcular a raiz quadrada. Eu vou jogar lá o 6 para lá, vai ficar mais 6 é para lá, menos 6. Certo? Quanto a negativa antes do x, eu posso multiplicar por menos 1. Fica mais 2x mais 6. Só não se esqueça, quando eu multiplico uma inequação, né, uma desigualdade por um número negativo, eu tenho que inverter a desigualdade. Então, olha, ficou mais 2x, inverte, fica mais 6. 2x menor ou igual a 6. Então, o x é menor ou igual a 6 dividido por 2. Passo 2 dividindo. Dividindo, x é menor ou igual a 3. Bacana demais. Então, a primeira parte eu já descobri que o x tem que ser menor ou igual a 3. Só que também tem essa parte, ó. Olha aqui em cima só tem um número. Então, em cima não me preocupo, porque ali não tem x. Eu me preocupo é aqui, ó. Porque x2 menos x é o denominador. Eu tenho que garantir que isso aqui é diferente de 0. Ô Márcio, mas como que eu vou resolver isso aqui? Ô gente, para você entender melhor, para ficar mais fácil, imagina que eu igualei a 0. É uma equação de segundo grau, não é? O jeito de resolver isso é igual eu faço aqui, ó, que eu vou fazer aqui, ó. x2 menos x é igual a 0.
equação do segundo grau incompleta em C. Ela tem A e tem B, não tem C. Observando que o x é fator comum, então vou colocar o x em evidência. Quando eu divido x2, por x, né? x2 é como se fosse x vezes x sobre x, corta um x, sobra o quê? X, ou seja, conserva a base, subtrai os expoentes, né? Então x2 dividido por x vai dar x elevado a 1. Então x2 dividido por x vai ficar x menos x dividido por ele mesmo dá 1. É igual a zero. Observe que isso aqui é a forma fatorada disso. Se eu pego essa expressão e multiplico aqui, olha, essa expressão x2, x é x2 menos x, eu volto para a equação. Melhor, se eu pego essa equação e multiplico aqui, eu volto para a equação original. Mas aqui é a forma fatorada, por quê? Olha o pulo do gato. Esse cara aqui, ó, e esse, são dois números. O produto deles dá zero. Isso quer dizer que ou esse cara é o zero, ou seja, um deles tem que ser zero, certo? Se o x for zero, o produto dá zero. Ou, se o x menos 1 for zero, né? Se esse número aqui for zero, o x tem que ser 1. Né? Se o x for 1 aqui vai zerar, 0 vezes x vai dar zero. Então, as soluções dessa equação são x linha 0, x2 linhas 1. Mas observem, gente, que 0 e 1 eu não me interesso por eles. Porque eu quero que o resultado disso aqui, ó, não seja 0, seja diferente de 0. Então, na verdade, eu só fiz assim para vocês lembrarem. É só colocar diferente aqui. Ó. É a mesma coisa, é o mesmo processo. Então, olha, a gente tem que garantir que o x é menor ou igual a 3, certo? X é diferente de 0, x é diferente de 1. Beleza? Então, a gente tem que, o domínio dessa função, a resposta é a letra C, ó. X pertence aos reais, está o quê? X é menor ou igual a 3, e x diferente de 0, e x diferente de 1. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Né? Então, vamos pensar aqui agora o seguinte. Quando eu tiver uma equação do segundo grau, só para ficar mais fácil, aí você, professor, vai fazer pelo Bhaskara. Não, delta, nem ver. Pensa assim, como ela é incompleta, equação do segundo grau incompleta em C. Quando ela for incompleta em C, uma das raízes, uma das soluções sempre vai ser o zero, sempre. E a outra raiz, vou chamar aqui x', x duas linhas, vai ser o quê? É só você pegar o B, trocar o sinal. Menos B quer dizer que eu vou trocar o sinal do B, dividir pelo A. Exemplo, a gente tinha que resolver essa equação, x2 menos x é igual a zero. Então já podia de cara falar que o x' é zero, um deles é zero, sempre vai ser. E o x duas linhas é só pegar o B. O B aqui é menos 1. Aí vai ficar menos B. Menos B quer dizer que eu vou trocar o sinal do B. Como o B é menos 1, troca o sinal, vira mais 1. Dividido pelo A, que é 1, vai dar 1. 1 dividido por 1 é 1. As raízes são 0 e 1. É o que eu tinha achado anteriormente. Mas é isso, galera. Valeu. Eu espero que vocês gostem dos meus vídeos aí. E de coração, se você puder dar uma força aí, se inscreve aí, dá um like. Grande abraço. Valeu, moçada.